Então, nessa ação penal 504-65-1294, quantidade de depoimento do senhor José Aldemário Pinheiro Filho. A palavra ainda com a defesa do senhor Luiz Inácio. Mais perguntas? Sim. Eu gostaria de saber de qual empresa o depoente, o interrogando, se refere quando diz que saía valores do caixa. Qual empresa que esses valores saíram? De qual empresa esses valores saíram? O senhor tem conhecimento? Deixa eu fazer uma pergunta mais precisa para o senhor, na linha da defesa. O senhor tem conhecimento, esses valores pagos de propina nesses contratos da Renet e da Repar? O senhor tem conhecimento da origem de qual empresa da OAS que eles saíram para os seus destinatários? Posso lhe responder agora, entendi a pergunta. Isso é Caixa 2, ou contribuição política, doação oficial. Ou era Caixa 2, ou era contribuição oficial. Não tem outra forma de ou algum pagamento de alguma despesa de alguém. Não tem outra forma, isso é ilegalidade. Mas a pergunta dele, me permite... Saía da OAS. Mas de alguma empresa do grupo específica? Da construtora. A construtora é uma empresa, é uma limitada, é uma sociedade anônima aberta? Qual é o modelo societário? Sociedade anônima de capital fechado. E era auditada? Sim. Qual era a empresa de auditoria? São várias empresas, se não me falha a memória. Nessa época, nós tínhamos dezenas de empresas, centenas, eu não sei lhe dizer precisamente. As empresas no exterior têm um tipo de auditagem, as empresas, a construtora no Brasil tem, um consórcio tem uma auditagem. Então, são várias empresas de auditoria, eu não sei lhe precisar exatamente agora quais são. E o senhor nunca foi questionado por essas empresas de auditoria em relação a esses valores que saíam do caixa da empresa? Não, porque isso não sai da forma formal, né? Mas nunca o senhor foi questionado sobre a saída desses valores? Eu nunca fui questionado. Certo. A empresa OAS, a construtora OAS, chegou a emitir valores mobiliários no exterior, mais precisamente bonds na Áustria? Emitimos no exterior, não sei exatamente em que país. E para fazer essa emissão, a empresa foi submetida a uma rígida auditoria? Seguramente sim. E o senhor sabe dizer quem fez essa auditoria? Não sei lhe dizer. O senhor sabe dizer se nessa oportunidade da emissão de valores mobiliários no exterior, houve a declaração por parte desses auditores e de representantes da empresa de que não havia prática de corrupção na empresa? Não sei lhe dizer. Esse documento eu não tenho conhecimento. Certo. Com relação à Bancop, o senhor fez um relato e eu gostaria de dizer o seguinte: essa assunção dos empreendimentos da Bancop foi acompanhada pelo Ministério Público de São Paulo? Não sei lhe dizer. O que eu tinha conhecimento é que existiam ações do Ministério Público contra empreendimentos do Bancop. Agora, se a negociação foi acompanhada, eu não sei lhe dizer. O senhor não participou de nada disso? Não participei. O senhor pode dizer como é que o senhor participou? Quais foram os atos em que houve intervenção do senhor em relação a esta assunção dos empreendimentos? Ok. Participar diretamente em qualquer negociação da empresa é muito difícil para mim, porque a diversidade é muito grande e o tamanho dos negócios. Esse caso específico envolvia uma solicitação que vinha do Partido dos Trabalhadores, que vinha do presidente, através do Paulo Okamoto e do João Vacari. Eu tive todo o cuidado do mundo de encaminhá-los para a OAS Empreendimentos, que as equipes negociassem. Isso demorou alguns meses, eu não interferi nesse processo. Eu apenas orientei a OAS Empreendimentos de que quando acabassem as negociações, me dissesse se era viável ou não os empreendimentos como um todo.
como eram viáveis, eu retornei ao Vaccari e disse, olha, a nossa empresa imobiliária aceitará fazer os empreendimentos dentro das regras que foram pactuadas entre eles. Somente isso. Certo. O retorno que o senhor teve, então, era de que os negócios eram viáveis. Sim, eram viáveis. Não eram Todos eles. todos eles. Se tiver um ou outro, eu não me lembro, mas eu acho que o conjunto era viável. Certo. Então, a tramitação desse negócio seguiu padrões que a empresa entendeu como compatíveis ou vantajosos para os seus negócios. Com certeza. O senhor se recorda em que data a construtora OAS, ou melhor, a empresa que assumiu o empreendimento, qual que foi do grupo? A OAS Empreendimentos. Tá, o senhor se recorda a data em que a OAS Empreendimentos assumiu o condomínio Mar Cantábrico? Eu vou lhe pedir desculpa, mas eu realmente não tenho, porque existe uma lei no país, no mercado imobiliário, que cada empreendimento tem que ser uma sociedade de propósito específico, por conta dos problemas que tinham havido no passado com empresas imobiliárias. Então, cada um deles tinha uma empresa, tinha todo. No caso do empreendimento de Guarujá, eu não me recordo quando foi, se foi em 2010, eu não tenho isso na minha lembrança. E como foi feito também, né? Se foi criado uma sociedade de propósito específico. Normalmente era. E os recursos que a construtora, que a OAS Empreendimentos utilizou para fazer esse negócio, os senhores têm detalhes sobre isso? Não, detalhe não. Seguramente no sistema de crédito imobiliário do país, né? Seguramente, ou através de financiamento direto, ou através de debênture imobiliária. São várias as alternativas de financiamento que existem. Para não ser... É porque os empreendimentos do Bancopp eram 6 ou 7 empreendimentos. A OAS Empreendimento, naquele momento, devia ter algo em torno de 50 empreendimentos. Então, é muito difícil para mim eu especificar. Os nossos advogados, se for necessário, a gente busca a informação para fornecer ao juiz, mas eu realmente não, é impossível saber. Mas o senhor sabe dizer se houve a emissão de debêntures para a implementação ou assunção desse empreendimento Mar Cantábrico? Não, específico, eu não tenho segurança na minha resposta, mas pela praxe do mercado imobiliário, pela forma como nós atuamos, o financiamento desses empreendimentos nós recorremos sempre ao mercado financeiro. E existem diversas formas de financiar. Debênture é uma delas, debênture imobiliária, como também o financiamento direto no mercado de crédito imobiliário. Então, eu não sei explicar, mas seguramente essas informações já devem estar nos autos dos processos entre nós e Bancopp. Não tenho certeza, mas devem estar. O senhor sabe dizer se, para a assunção desse empreendimento, houve utilização de caixa da construtora OAS? É impossível saber. Impossível. O senhor disse aqui que esse empreendimento, nesse empreendimento Mar Cantábrico, teria uma participação ali do ex-presidente Lula ou da família dele. O senhor sabe dizer se era propriedade de um imóvel ou se era uma cota-parte que a família tinha da Bancopp? A informação que foi me passada que a família do presidente detinha cota desse empreendimento, de um apartamento tipo, e tinha um número do apartamento que estava nos autos. Eu não sei exatamente se era 146 ou 154, mas tinha específico. Um apartamento tipo.
Certo. Em que momento o senhor disse aqui que enfim, houve a assunção, o senhor não sabe de recordar a data em que a OAS Empreendimentos assumiu o Mar Cantábrico, correto? Você já respondeu. 2010, acredito eu, 2009 ou 2010, não sei precisamente. Certo. E com relação à unidade 164A, como ficou essa unidade após a assunção pela OAS Empreendimentos? A 164A que você está se referindo é o triplex que ficou com a família do presidente, é isso? De que forma que o senhor disse? Ficou com a família do presidente? Qual foi a forma? O senhor entregou a chave desse imóvel? Não, não existia chave, que não existia o andar feito. Isso foi feito o João Vacari conversou comigo, dizendo que esse apartamento, a família tinha a opção de um apartamento tipo, tinha comprado cotas e tal, mas que esse apartamento que tinha comprado estava liberado para eu comercializar, e foi comercializado e foi vendido. E que o triplex eu não fizesse absolutamente nada em termos de comercialização. Tanto é que o jornal o Globo, logo em 2010, e por isso que a data de 2010 está fresca na minha memória, está lá escrito, porque tinha uma proibição de ser comercializado. E depois disso, várias conversas eu tive com o presidente, tive com o João Vacari, tive com o Paulo Okamoto sobre esse tema. Eu já relatei boa... Eu quero saber qual foi o momento em que o senhor entregou a chave desse apartamento ao ex-presidente Lula. Conforme lhe disse, a última visita que eu tive no apartamento, eu estive com a dona Marisa e com o filho do presidente, a dona Marisa, o Fábio, em agosto de 2014, onde foi combinado que seria uma solicitação dela, que a família queria passar as festas de final de ano no apartamento. Então, nós nos comprometemos a entregar tudo antes das festas de final de ano. Eu fui preso em novembro, então eu não sei lhe dizer como é que acabou isso. Então o senhor não entregou as chaves desse apartamento para a família do ex-presidente? Não, eu não entreguei. Alguém disse para o senhor que entregou? Eu já estava preso, eu não sei lhe dizer, infelizmente eu não sei. A OAS Empreendimentos lavrou a escritura desse apartamento em favor da família do ex-presidente? Não. Então, esse apartamento pertence à OAS. Excelência, protesto. Excelência, está induzindo a pergunta... A perguntar se o apartamento pertence à OAS? Não, o senhor falou, então o apartamento Então, pertence. vou reformular, então, atendendo Isso. a gentil colocação de Vossa Excelência. Não foi considerada a questão. Estou vendo aqui uma questão no termo e eu já disse que sim. Reformulei a pergunta porque está induzindo. Talvez seja melhor esperar Vossa Excelência, porque isso vai influir profundamente na sentença. E Vossa Excelência conseguiu se concentrar nas perguntas do Ministério Público e também de Vossa Excelência. Eu estou ouvindo, doutor, com atenção. Estou vendo aqui os termos. Doutor, falta de educação, né, doutor? Não, mas tudo bem. Vossa Excelência tem que ser influído pelas Sim, eu estou ouvindo, doutor. Eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não sei se o doutor não consegue. Ninguém consegue. É, certo. Então, diga pelo doutor. Nem Vossa Perfeito? Excelência, nem eu, nem ninguém nessa Perfeito, sala. doutor. Diga pelo A atenção doutor. precisa ser absoluta na resposta que tem que fazer. Certo, É a doutor. oportunidade dele se defender. Eu agradeço seus conselhos, muito próprios, muito educados. Eu estou preocupado Certo? E com agora os vamos seguir a acusados audiência. da ação penal, Excelência, na concentração de Vossa Excelência. Doutor, vamos seguir adiante. Reformule a pergunta, que a pergunta está na forma inapropriada, está induzindo a testemunha, e peço que o senhor seja mais educado. Eu estou sendo educado, Vossa Excelência. Sempre fui e serei. Pode fazer a pergunta? Sim. Minha pergunta é, se a OAS Empreendimentos lavrou escritura deste apartamento triplex em favor do ex-presidente Lula ou de algum de seus familiares? Não sei lhe responder. Já afirmei que eu fui preso em 14 de novembro de 2014. Existia um compromisso da OAS Empreendimentos de entregar o imóvel em dezembro. Então, eu não sei lhe dizer. Infelizmente, eu não tenho como lhe responder. O senhor não entregou e nem sabe se foi entregue. Não, eu não entrego apartamento a ninguém. Eu nunca entreguei. Mas alguém reportou o senhor se foi entregue? Eu volto a lhe dizer, eu estava preso. Mas o senhor não recebeu essa notícia, então? Eu estava preso. O senhor me desculpe, esse assunto não estava mais no meu radar para estar preocupado. Certo.
Essa conversa que o senhor disse que teve com o senhor João Vacari a respeito desse apartamento triplex ocorreu em que período? A primeira conversa que ele teve comigo sobre o Bancop, que o senhor está se referindo, ou sobre o triplex? Sobre o triplex. Eu tive muitas conversas com o João A Vacari. primeira, A primeira foi em 2009. 2009, Não sei ele precisar exatamente a data, mas 2009. correto. E naquele momento o senhor já entendia que havia alguma relação da família do ex-presidente com o imóvel. Quando ele me apresentou os imóveis, eu disse a ele, ele dizendo que tinha esses imóveis do Bancop e tal, eu disse, olha, nós temos por filosofia só atuarmos em algumas capitais, Salvador e São Paulo. Estamos Não, só contando- especificamente com relação a esse imóvel. Pronto. Aí ele me falou que tinha um imóvel em Guarujá. Eu disse, olha, Guarujá não está no nosso plano de negócio estratégico da área imobiliária. Então eu não tenho interesse. Que ele tinha outros imóveis, inclusive, que não me foi oferecido. Ele me disse, olha, esse tem uma particularidade. Eu estou lhe chamando aqui pelas suas relações com o presidente, e as relações da empresa com o Partido dos Trabalhadores, e nós estamos, aqui tem uma unidade que pertence à família do presidente. Está declarada um termo de adesão, o que ele me falou na época, num apartamento tipo, mas será o triplex. Foi essa conversa no primeiro dia. Mas ele disse que tinha uma cota ou tinha um apartamento? Ele tinha um detalhe da conversa, não sei lhe dizer, que tinha um apartamento, tem o número do apartamento. Me liberou, disse, tem um apartamento, mas a família vai ficar com o triplex. Então você reserve e você não poderá comercializar e você vai aguardar orientações durante o processo de construção como é que será feito. Ponto. Foi isso combinado com E ele. o senhor consentiu isso? Eu fui ao Paulo Okamoto, porque eu queria confirmar se isso tudo era verdadeiro, se era isso mesmo. E o Paulo Okamoto me confirmou. Certo. E por que isso ocorreu em 2009, o senhor falou? Isso 2009, final de 2009, se não me falha a memória. Certo. E por que o senhor não só não transferiu a propriedade, não lavrou a escritura, como o senhor deu esse imóvel em garantia em operações imobiliárias da empresa? Porque o imóvel estava em nosso nome, eu não podia segregar. Então o senhor continuou tendo o uso, o gozo e a disposição desse imóvel. Não, uso não, porque o imóvel não estava pronto. Então o senhor continuou dispondo desse imóvel. Estou afastado da empresa, estou preso, infelizmente, essa pergunta, eu não quero é que a ser pergunta- indelicado não, mas é que eu não tenho como lhe informar. Eu compreendo. É que o senhor continuou depois fazendo emissão de valores imobiliários. Por exemplo, aqui no dia 30 de abril de 2013, existe um documento na Junta Comercial de São Paulo, assinado pelo senhor, e que coloca esse apartamento em garantia numa emissão de debêntures. Sim, estava em nome da empresa. Então a empresa continuou fazendo uso desse apartamento. Não fazendo uso, não, porque o imóvel não estava pronto. Sim, o senhor continuou dando em garantia esse apartamento. Isso é praxe do mercado imobiliário, tem seu nome. Estava em nosso nome. Ninguém nunca O senhor escondeu isso. consultou alguém para fazer isso ou a empresa deliberou fazer isso Não, sozinha? mas isso é normal, porque quando o imóvel passa para outro nome, você faz uma troca de garantia. É uma praxe do mercado Mas a minha imobiliário. pergunta é, o senhor consultou Não sou O eu. senhor consultou o ex-presidente Lula para dar esse imóvel em garantia? Não, acredito que não. Só um esclarecimento, essas emissões de debêntures é para o financiamento da construção do prédio, é isso? Sim, excelência. Ah, sim. Não é específica para o prédio. Só um esclarecimento, doutor. Esse documento está nos autos? O Não senhor sei. poderia nos referenciar, por gentileza? Não sei dizer, mas posso juntar, posso entregar agora. Perfeito. Vossa Excelência junto. Também sobre ele. Posso, Agora, só depois, terminar sim. a inquisição, eu posso disponibilizar agora Certo. Não, só para para que nós juntar aos possamos autos. acompanhar Claro, passo a com passo, certeza. É um documento público, inclusive, da Mas Juscesk. não é do nosso conhecimento. Exato. Sim, mas vai ser tudo disponibilizado. Se não tiver nos autos, Isso, eu é acredito só que pra gente esteja. poder perguntar também. Claro. O senhor sabe dizer em quantas operações financeiras esse apartamento foi dado em garantia pela OAS Empreendimentos? Não.
Mas o senhor sabe dizer que foi. Deixa eu lhe explicar. A OS Empreendimentos é uma empresa que tem um quadro diretivo. Uma operação dessa no mercado imobiliário é muito corriqueira. Qualquer empreendimento imobiliário, e nós devíamos estar nessa época atuando em mais de 30 empreendimentos. Eu não sei lhe dizer, não é uma questão de saber, eu não sei lhe dizer. Isso deve ter os documentos todos que comprovem o que foi dado em garantia e o que não foi. Não tem nada que não seja público, que não seja fácil de esclarecer. Eu não sei lhe dizer nesse momento. O senhor conhece algum proprietário de apartamento no condomínio Solares? Eu não conheço. Pode ser até, são 100 e poucos apartamentos. Pode ser que tenha alguém lá que me conheça ou conheça, mas eu nunca fiz referência a ninguém. Eu queria deixar uma coisa só. Se não me falha a memória, essas debêntures não são específicas para unidades, para aplicar naquele empreendimento. Ela vai para o caixa geral da imobiliária, e daí a necessidade de caixa de cada empreendimento, que o dinheiro ele entra num caixa único e sai para cada demanda de cada empreendimento. Então ele não é tomado, a não ser quando toma um financiamento imobiliário atrelado a depois esse financiamento passar para o mutuário final, o adquirente final, aí sim ele é específico do empreendimento. Eu acho que esse assunto das debêntures tem depoimentos do diretor financeiro do OS Empreendimento dando mais objetividade e tal. Eu não gostaria de afirmar coisas que eu não conheço e não participei. O senhor tem conhecimento de que a OAS está em recuperação judicial. Sim. O senhor sabe dizer quais são as empresas do grupo que estão em recuperação judicial? Não, eu não estou envolvido na gestão da empresa por uma determinação do Supremo. Correto. O senhor tem conhecimento de que em 2015 este apartamento triplex foi relacionado pela OAS Empreendimentos no processo de recuperação judicial que tramita em São Paulo, ou mais precisamente no plano de recuperação judicial da empresa? Ter conhecimento eu não tenho, mas a empresa é obrigada na recuperação judicial de qualquer organização, não estou falando especificamente da minha, qualquer empresa em recuperação ela tem que disponibilizar todos os ativos que estão em seu nome. Então, se estava em nome da OAS, ele tinha que disponibilizar, sob pena de penalidade sobre isso. Então, a OAS ofertou na recuperação judicial esse triplex? Não ofertou. Ela declarou os bens que estavam em nome dela. Certo. Acredito eu. Mas volto a lhe dizer, eu não participo da gestão da empresa nesse momento. Eu estou impedido por uma decisão do Supremo. Então, essas questões eu não vou poder lhe responder. Mesmo com essa consideração do senhor, eu pergunto se o senhor tem conhecimento de um relatório apresentado em março de 2016 pelo administrador judicial, ou seja, por um representante do Poder Judiciário de São Paulo, que relacionou como ativo da OAS, ofertou ali no processo de recuperação judicial como ativo da OAS, 2 unidades desse condomínio Solares, a 143 e esse 164, que é o triplex. O senhor tem conhecimento disso? Não. O senhor tem conhecimento que esse mesmo administrador judicial, nesse processo de recuperação judicial da OAS Empreendimentos, em janeiro deste ano de 2017, relacionou as mesmas 2 unidades num relatório que foi apresentado ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e aos interessados em geral nesse processo? Opa, desculpa. Respeitando sempre a indagação feita pelo eminente advogado, o doutor Léo já esclareceu várias vezes. Primeiro, ele está preso, na última pergunta, por exemplo, em 2017. E segundo, que por uma determinação do Supremo Tribunal Federal, ele ficou completamente afastado das questões pertinentes à administração da empresa. Portanto, são várias perguntas que ele vai dizer a mesma coisa, que não tem relação com os fatos. Ele não pode esclarecer uma situação que ele estava impedido de atuar, excelência. Doutor, ficam prejudicadas, me parece, essas questões relativas ao período que ele administrava mais a empresa. Cansativo um pouco. Eu ouvi atentamente as perguntas que Vossa Excelência formulou, que o Ministério Público formulou, e eu gostaria que Vossa Excelência me dispensasse
a mesma atenção e possibilidade de poder fazer os meus Qual que é a questionamentos. pergunta? A próxima pergunta é o seguinte: o senhor conhece a senhora Mariusa Marques? Não. O senhor não conhece a senhora Mariusa Marques? Ela é uma engenheira da UES. Se a engenheira da UES, eu peço desculpa a ela, mas nós tínhamos 3.000 níveis universitários na época que eu estava. Algumas pessoas, infelizmente, eu não posso saber quem é. Então, Certo. A senhora Mariusa Marques, assim como outros funcionários da UAS que foram ouvidos neste processo na condição de testemunha e, portanto, com o dever de dizer a verdade, ao contrário do senhor que está depondo aqui como réu sem essa obrigação, essas pessoas, funcionários da UAS, afirmaram aqui, sob o compromisso de dizer a verdade, que esse apartamento não foi jamais destinado ao ex-presidente Lula. Excelência, pela ordem. Doutor, respeitando, o senhor pode declinar quais são os outros funcionários que falaram isso? Todos os funcionários da UES Todos que depuseram, que falaram isso? falaram. Mas eu não entendi qual é a pergunta. Não, Se o senhor eu vou fazer. É que se fazer. aguardar, eu faço. É só, como houve a interrupção, eu É posso. que o senhor colocou uma premissa sua, né? Não, é uma premissa que está nos autos. Podemos até recuperar. Se for o caso, podemos ouvir. Então, eu Qual que é quero a dizer o pergunta, seguinte. doutor? Porque sobre esses depoimentos, eles têm que ser revistos, eles são longos, complexos, tem que ser analisado caso a caso. Então, a pergunta está um pouco retórica, qual que é a questão específica? A questão é a seguinte: como é que o interrogando apresentou esta realidade em relação ao triplex, se isso não foi comunicado às pessoas que estavam efetivamente à frente da construção do empreendimento e à frente do processo de venda das unidades? em primeiro lugar, eu queria dizer ao senhor que eu estou aqui falando a verdade de tudo que eu conheço e eu tenho esse compromisso com o juiz, com as pessoas aqui presentes. Segundo lugar, eu quero dizer ao senhor que era público, saiu no jornal O Globo, primeira página do jornal O Globo em 2010. Terceiro, eu fui num apartamento com o presidente e com a família, uma vez, 2 vezes. Quarto, esse apartamento foi feito um projeto personalizado, ele é diferente de todos que estão ali. Então, não tem dúvida sobre isso. Não ia sair para toda a empresa, né? Até para preservar a figura do presidente. Eu jamais faria isso. Certo. Então, o senhor pode me dizer o seguinte: quando o senhor esteve no apartamento, o senhor disse que foi com o ex-presidente Lula. Quantas vezes o senhor foi com o ex-presidente Lula nesse apartamento? Eu fui no mês de fevereiro com o presidente Lula e Dona Marisa, como já relatei aqui. No mês de agosto, o presidente me disse que não poderia ir, porque estava próximo de campanha política, ia ser explorado isso. Foi Dona Marisa e o filho deles, o Fábio. Isso tá, o juiz até me indagou sobre isso. Sim, então, objetivamente, quantas vezes o senhor foi... Não tem condições, doutor. O senhor pergunta tudo que já foi perguntado anteriormente para a testemunha. Eu perguntei isso para ele mesmo agora lembrou. Eu perguntei outras coisas, o doutor repete todas as perguntas. Eu quero saber numericamente, foi uma, duas, Ele quantas acabou de vezes? responder. Próxima pergunta. Não temos o dia inteiro, doutor, para ficar aqui ouvindo perguntas repetidas do doutor a todo momento. É que Vossa Excelência me parece Não, que doutor, não prestigia doutor- o direito de defesa, Não, mas tudo prestigio, bem. doutor, mas assim, perguntas que já foram feitas, eu peço à defesa, por economia processual, que não repita, a não ser que tenha alguma circunstância específica que queira reiterar, porque senão, tudo que foi perguntado antes não tem nenhuma importância. Não sei se o doutor não ouviu as perguntas que foram feitas, Vossa Excelência mas o está doutor dizendo- repetiu dezenas aqui e eu ouvi pacientemente. Mas a paciência tem um limite, doutor. Então, próxima pergunta Eu que não estou seja aqui, repetida. Eu não tenho compromisso. Meu compromisso aqui é com a verdade real. Então, se outras pessoas tiverem compromisso, eu acho que podemos eventualmente até adiar a audiência, mas impedir que a defesa faça perguntas. Se forem perguntas repetidas, serão indeferidas porque tudo já foram bem, feitas. vamos avaliar uma a uma. Então, Se próxima Vossa Excelência pergunta. tem a prerrogativa de avaliar a pergunta e até mesmo indeferir, Próxima mas não pergunta. impedir que eu faça. Próxima pergunta. Ou antes disso, eu vou interromper pelo tamanho do áudio.